Oi, pessoal. Estão ouvindo? Sim, pro. Então, bem, pessoal, eu contei aqui, a maioria sem intervalo. Então, a partir da aula de amanhã, tá? A gente não faz um intervalinho. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, senhor. Opa, vocês não me dão feedback? Eu não sei se eu estou falando sozinho, estou falando aqui para a tela preta. Estou aqui, professor. É complicado, por isso que eu peço. Segunda-feira é complicado. Por isso que eu peço para você, para quem puder abrir a câmera, né, pessoal? Porque eu fico dando aula aqui para tela preta. É jogo duro, né? Bem, vamos lá. Visto isso, a gente volta aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Sim, sim. Não dá para ver. Então, a gente falou disso daqui e a gente estava falando do valor da marca. Será que marca tem valor, né? Essa que é a grande dúvida. Eu deixei um filminho aí, aqui embaixo, né? Tá o cara aqui da Tesla, o cara aqui da Amazon, né? Rindo, né? Por que será, né? O gozado é que ele tá tocando a musiquinha aqui do filme, mas não está tocando aqui para vocês. E é 4 minutos, é 5 minutos e meio, mas eu não eu vou adiantando, tá, pessoal? Porque ele me dá aqui o valor da marca. Olha aqui, em 2000, a marca que mais valia no mundo era da Coca-Cola. Todo mundo, tá? Eu estou falando só a marca. Se eu quisesse vender Coca-Cola e chamar ela de X-Cola, tá? A Coca-Cola podia fazer isso, vender a marca dela. E vocês estão vendo aqui as outras empresas, né? Começando a surgir empresas de tecnologia, que nem a Microsoft, Intel, IBM, né? E vamos dar uma adiantada, porque senão isso daqui vai ficar... Vou já adiantar para cá. Vamos para cá. Então, nós já estamos em 2014. Olha a marca que está despontando. É a Apple, vindo a Google logo em seguida. A Coca-Cola, que era a que mais valia, está perdendo valor. Tá? Então, surgindo IBM, Amazon, Samsung, Toyota, essas empresas, fábricas, Mercedes, BMW, Toyota, até tem um certo crescimento, mas o crescimento é pequeno, perto do crescimento das empresas da nova, que ele chama de nova tecnologia, né? Aí não são contados os ativos, essas coisas dela, né? Não, isso é só valor de marca. Entendi. Tá? Então, a gente pega aqui em 2020 já uma Apple valendo 300 bilhões de dólares. Tá? Eu estou vendo aqui em milhão. 321 milhão é bilhão. Então, eu estou falando aqui de 322 bilhões de dólares só a marca. Vamos supor, a Apple falava, a partir de hoje eu vou me chamar Pineapple. E vendo por 320 bilhões a minha marca. É lógico, pessoal, que é complicado, é duro. Como que ela vai achar um comprador para pagar 300 bilhões de dólares, né? Só ela tem
isso em caixa. A única empresa do mundo que tem um caixa gigantesco é a Apple. A Apple tem quase 400 bilhões de dólares em caixa e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Não consegue investir. Ela já teve uma época para comprar Tesla, tá? Então, no final, ela não comprou porque o cara lá era ele é muito doido, muito doido. Então, não deu certo. Última vez que eu ouvi também, ela está doida para comprar uma indústria automobilística, a Apple, porque ela quer lançar o iCarro, iCar, imagina. Mas eu já ouvi falar dela interessada em comprar a BMW. Tá? Então, não duvido não muito de daqui a uns anos ela vir aí comprar uma BMW, tá? Ela tem dinheiro em caixa, ela tem quase 400 bilhões de dólares em caixa. É muita grana. Não tem onde colocar, não tem onde investir. É muito dinheiro. Vocês vão ver que é ruim quando você tem pouco, mas também é ruim quando você tem muito. Tá? Você não tem onde, você não tem o que fazer com o dinheiro. Então, isso daqui eu coloquei aí para vocês, né, pessoal? Tá aqui. E eu coloquei também. Cadê? Deixa eu ver aqui. As 10 Top Brasil também. Só que não está nessa forma de gráfico aí, bonitinho. Mas tem aqui também as 10 Top Brasil de 2021. O único problema é funcionar, né? Então, começa da Brahma, né? Sadia. Vale. Skol. Banco do Brasil. Caixa. Então, deu para ver que marca também. E marca entra aqui no ativo não circulante permanente, tá? É um ativo que é muito, como que eu vou dizer, subjetivo. Por quê? Porque acontece algum problema com a marca, tá, pessoal? Vai dar problema, né, de valor
de marca. Então, a gente viu aqui o Vale. E o cara ainda foi sarcástico, aqui quando ele colocou a Vale, ele botou a Vale e botou um capacete de um dos caras que morreram lá quando teve aquele desabamento lá daquele... O cara foi extremamente sarcástico. Inclusive na figurinha aqui, que ele colocou aqui do Brasil, ele foi muito sarcástico aqui também. Tá? Eu acho que o cara que fez isso daí... E as coisas mudam de valor, tá? Com atitudes gerenciais do próprio diretores da empresa, né? Eu não vou querer entrar em outras coisas, mas, por exemplo, o Itaú, algumas declarações do Itaú, para algumas pessoas, pegou muito mal. Pegou muito mal. Tá? E provavelmente o valor da marca ele pode ter dado uma queda em função disso daí. Por quê? Porque essas pessoas elas podem começar a tirar investimentos ou tirar a conta corrente do Itaú para botar em outra empresa. Tá? Não vamos entrar em detalhes, mas vamos lá. Da mesma forma que o ativo, o passivo também é dividido. Ele é dividido em 3 grandes blocos, né? E eu tenho o passivo circulante. Passivo circulante, ele é as dívidas de curto prazo, dívidas que eu tenho menos do que um ano. Aquilo que eu falei, ele está em ordem crescente de liquidez. O que está em cima é o que eu tenho que pagar mais rápido, né, mais cedo. Tá? Depois eu tenho o não circulante exigível, que é para pagar mais do que um ano, de longo prazo. E tem o patrimônio líquido, que a empresa deve para os donos, mas não vai pagar. Tá? Ela só deve para os donos. Então, o passivo ele é formado desses 3 da mesma forma. Tá ok? Bem, vamos lá. Então, eu já falei disso. Vamos falar um pouquinho agora de partida dobrada. Tá? Então, partida dobrada, eu já comentei um pouco do Luca Pacioli quando a gente estava vendo a história da contabilidade, mas vamos agora de novo dar uma olhadinha. Então, esse daqui é um selo comemorativo que foi feito na Itália. Só tem 2 figuras do Luca Pacioli, tá? Que a gente encontra aí na internet também. Uma é essa e uma outra que ele está dando aula, que tem um rapaz cabeludo aqui também, aparece o rapaz cabeludo atrás e ele dando aula. Tá? O pessoal fala que nesse outro quadro, né, o rapaz cabeludo era Rafael. Tá? Bem, o Luca Paciolo, ele foi um gênio na época dele, né? Ele era um professor e matemático, Frei, professor, matemático, e o problema é que ele dava aula para gênios. Então, ele acabava sendo superado pelos seus discípulos, né? Ele foi professor do Leonardo da Vinci e do Rafael. E desses 2, não tem nem o que falar, né? Mas se vocês derem uma olhada, olha da onde... vocês já viram aquela figura do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano? Parece que ele tem várias mãos, né? Todo mundo conhece. Né? Tem 4 mãos, né? Então, olha aqui.
E, na realidade, tem relações áureas aqui dentro, tá? Disso daqui. Se vocês forem ver bem, é mais ou menos o que o Luca Pacioli ensinava de geometria para eles. Tanto que está aqui meio que descrito. Apesar de no homem vitruviano não ter o triângulo, mas aquilo lá gerava um triângulo, tá? Que é a posição das pernas e a posição da cabeça. Então, a ideia original do homem vitruviano, eu acredito que acabou vindo do Luca Pacioli. Tá. E o que ele tem a ver com a contabilidade? Bem, o Luca Pacioli, ele escreveu esse livro. A sua Summa Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità, que é esse livro aqui, que ainda existem alguns exemplares, tá? Então, isso aí ainda existe, dá para até pesquisar. Eu acredito que até ele deve ter sido escaneado, então deve ter até na internet esse livro. E é um livro de matemática. Só que, na época, a contabilidade ele fazia parte da matemática, né? E esse livro tem um capítulo de contabilidade. Nesse capítulo de contabilidade, pela primeira vez, se tem referência da partida dobrada. Tá? Eu vou explicar daqui um pouquinho o que é essa partida dobrada. E essa partida dobrada, tá? Tá nesse livro. Não tem nada anterior, pelo menos não se achou até hoje nenhuma referência anterior. O Luca Pacioli não falou que ele inventou ou que ele pegou de alguém, ou que ele simplesmente, num capítulo, ele descreveu o método. Ele fez uma descrição do método. O pessoal não sabe se foi ele que inventou isso daí ou se já usavam isso na época e ele simplesmente descreveu. Tá? Então, tem essa dúvida até hoje. Alguns autores acham que ele simplesmente descreveu como se fazia na época. Não foi ele que inventou, mas ele nunca tomou também a paternidade da coisa. Ele simplesmente descreveu. Mas por conta disso, de ter sido a primeira que escreveu alguma coisa sobre partida dobrada na parte de contabilidade, ele é considerado o pai da contabilidade, tá? Então, por conta de ter explicado como é que faz, qual que é a metodologia, né, de executar essa partida dobrada. Partida dobrada, eu tenho um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos supor que vocês fizeram aquele projeto integrador do professor Augustinho, tá? Em que ele pega e fala iniciação científica, iniciação financeira. E ele fala, para você começar a investir, você tem que guardar alguma coisa. Se você não conseguir guardar nada, você nunca vai investir nada. Isso é meio óbvio, né? Então, para você conseguir guardar alguma coisa, você tem que controlar o seu dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um orçamento pessoal. É descobrir da onde que vem o dinheiro e para onde que vai o seu dinheiro. E a melhor coisa para fazer é uma listinha. Então, ele vai explicar um orçamento, tá? Tem um orçamentozinho aí, que é um meio padrão. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês. Mas é importante para vocês saberem o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês. Legal. E, geralmente, nisso daí, esse orçamento é feito no Excel. A gente faz no Excel hoje em dia, né? Tem essa facilidade, por que não vai usar? E você vai colocar o que você vai fazer com a grana. Tem dentista, supermercado, aluguel, contas. Legal. Geralmente a gente coloca também as fontes de receita, salário, mesada, estágio, aluguel,
Você coloca as fontes de receita e as fontes de gastos. Quais são as duas? Pois bem, é importante? É. Se vocês fizerem isso, tá ótimo. Já estão com meio caminho, mas o que o Luca Paciolo falava na época é o seguinte: você só tem meia informação, você não tem informação completa aí, você tem meia informação. O que você vai informar aqui, para onde que vai, qual o destino que vai o seu recurso. Mas você não está informando da onde que vem esse recurso. Isso que é a partida dobrada. É falar. Salário. Professor, cortou uma parte do que você falou, estava no mudo e não estava saindo som, não. Vocês estão do... Pessoal, vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora sim, Ah, Pro. tá. Porque deu mensagem que ia cair e ele caiu mesmo o microfone. Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui da partida. Eu vou colocar qual que é a origem do recurso e qual que é o destino do recurso. Então, vamos supor, origem, salário, 30 mil. Qual que é o destino? Vai para banco. Vai para o banco. Aí, depois, tem que pagar o dentista. Origem, 4 mil. Vai para onde? Vai para o pagamento de dentista. Banco, 3 mil. Vai para o mercado. Banco, 2 mil, aluguel. Banco, 3 mil, contas. Pode ser que aqui tenha, não, salário. Vai 30 mil para o banco. Banco vai para a caixa. Vamos supor, vou tirar 5 mil, deixar 5 mil em caixa. Então, sai do banco, 5 mil, vai para a caixa. Aí eu vou pagar o dentista. O dentista eu vou pagar 2 mil em cheque e 2 mil em dinheiro. Então, banco 2 mil, dentista, caixa 2 mil, dentista. Então, eu começo a ter informações, muito mais informações, da onde que vem o recurso e para onde que vai o recurso, sendo que esse recurso é a grana. Tudo bem? Isso é a partida dobrada, esse que é a ideia da partida dobrada. É você dizer da onde que você tira e aonde que você põe. Ô, professor, no slide está escrito que tem que ser em duas contas contábeis diferentes, mas isso é só para mostrar que tipo, sai de um lugar e vai para o outro. É isso? Sim. Eu estou falando aqui duas, mas pode ser mais. Tanto que quando a gente for fazer exercício, vai ter alguns lançamentos lá para frente que vai ter 10 contas contábeis que nós vamos movimentar ao mesmo tempo. Eu mesmo dei um exemplo aqui. Se eu for pagar o dentista 2 mil em banco, 2 mil em cheque, 2 mil em dinheiro, então vai sair 3. Ó. Vai sair banco, 2 mil, cheque, 2 mil, indo para dentista. Tá? Então, o número de contas aqui, a gente geralmente fala de duas para facilitar, para a gente enxergar melhor, mas pode ser bem mais do que duas, tá certo? Boa, beleza, obrigada. Nada. Então, essa que é a ideia da partida dobrada. É a gente falar qual que é a origem, qual que é o destino do recurso. Por quê? Você tem uma informação mais completa. Da onde que você está tirando, onde você está pondo. Você está tirando, onde você está pondo. E essa ideia, o Luca Paciolo falou lá atrás, né? Ele colocou lá, faz dessa maneira. Faz dizendo de onde que você está sacando, onde que você está indo. Nós não vamos... alguém daqui já fez contabilidade, alguma disciplina de contabilidade, alguma coisa assim, pessoal? Nunca. Não fiz não, professor. Bem, então acho que não tem ninguém. De qualquer modo, deixa eu falar aqui. Na contabilidade, a gente fala débito, crédito. Na realidade, débito e crédito é o sinal da operação. Isso que eles não explicam direito para quem faz contabilidade.
e o cara fica com essas ideias. O cara entender o mecanismo realmente, putz, demora muito tempo para ele demorar entender como que é o mecanismo, débito, por quê? Na realidade, o débito-crédito, a ideia, por isso que estava na matemática a contabilidade. A débito e crédito é o sinal. E, nessa época, era a época que eles tinham só números naturais. E eles começaram a pensar nos números reais nessa época. Tá? Então, começou a pensar no número negativo. Surgiu nessa época. Por isso que a contabilidade era ligado à matemática, porque estavam surgindo os números negativos. Eles perceberam o seguinte: existem números negativos. Quando você tira uma coisa de algum lugar, ficou negativo naquele lugar. Você tirou de lá, é menos. Tá? Então, foi o surgimento da ideia matemática dos números negativos. E isso daí, aí eles começaram a chamar isso de débito, crédito, chamaram o número positivo, e isso confundiu a cabeça do pessoal. Tá? Então, a gente está desconfundindo não usando débito e crédito. Nós vamos usar sinal. Pura e simplesmente sinal. Tá ok? Então, como que é o sinal? Então, vamos explicar para vocês aqui. Tá? Esqueçam débito e crédito. Isso daí é coisa do passado. É o seguinte. Eu tenho o ativo e eu tenho o passivo. Os dois fazem parte do balanço. O ativo são bens e direitos. Os passivos são as dívidas e obrigações. Quando eu aumento uma conta do ativo, eu estou aumentando o ativo. Por exemplo, eu tenho 2.400 no banco. Eu deposito mais 400. Aumentou o meu ativo. E aumentou o valor da minha conta também. Então, se aumentou, é positivo. Tá certo? Aí, eu dou um cheque e o cheque é descontado no banco. Cheque de 600. Diminuiu meu ativo, diminuiu minha conta no banco. Diminuiu, saiu 600, foi para 2.200. Saiu, é negativo, diminuiu. Então, no ativo, quando aumenta meu bem, é positivo. Quando diminui os meus bens, é negativo. E no passivo? Passivo são as dívidas e obrigações. Quando aumenta a minha dívida, é positivo. Não estou falando de positivo que é bom ou negativo que é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Estou falando é o sinal da operação. Quando aumenta a minha dívida, é positivo. Porque eu estou falando aqui de dívida. Passivo é dívida. Quando diminui a minha dívida, é negativo. Então, eu estava devendo 2.400 que eu comprei fiado dos fornecedores. Aí eu comprei mais 800 de matéria-prima, a prazo. Legal. Eu estava devendo 2.400, eu vou por mais 800, que aumentou a minha dívida. Minha dívida foi para 3.200. Aumentou a dívida. Aí eu paguei 500. Se eu paguei 500, diminuiu a minha dívida. Negativo. Está saindo da minha dívida. Então, da mesma forma que aqui no ativo são os bens e direitos e ele vai aumentando, aqui no passivo são as dívidas e obrigações. Quando aumenta a dívida, aumenta o passivo. Quando diminui a dívida, diminui o passivo. É positivo e negativo. É isso que a gente tem que entender. Tudo bem, pessoal? Pessoal, já está pitando aqui 10 minutos. Eu vou pedir para vocês colocarem presente aí no chat. Bem, deu para entender aqui a partida dobrada? E os sinais das dívidas, os sinais aqui que eu uso nos lançamentos, esses são os sinais que eu vou fazer os lançamentos, tá? Vamos ver aqui.
Uma outra coisa. Supondo que eu tenha só dois lançamentos em cada transação. Vocês viram que pode ter mais. Mas vamos supor que só tenha duas. Se for um de um lado do ativo e o outro do outro lado do passivo, eles têm que ter o mesmo sinal. Por quê? Para não desequilibrar a balança. Não esqueça que o ativo e o passivo é uma balança, ele tem que ficar equilibradinho. Então, se for positivo de um lado, tem que ser positivo do outro. Se for negativo de um lado, tem que ser negativo do outro. Se for do mesmo lado, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. E se for mais do que um lançamento? Se for mais do que um lançamento, vamos supor, 2 de um lado e 1 do outro. A soma desses dois tem que ser igual àquele outro do outro lado. Para quê? Para sempre manter equilibrada a balança. A balança é mantida equilibrada dessa maneira. Tá certo? Vamos ver. Oi. Não, você estava falando que estava tudo certo. Tá. Então, vamos ver isso aí na prática, como é que é. Vamos ver primeiro a partida dobrada, depois a gente vê o sinal. Vamos supor que uma empresa ela compre R$500 de matéria-prima a prazo. Se ela comprou R$500 de matéria-prima a prazo, aumentou a dívida dela. De quanto? De R$500. Então, vai aqui em fornecedores. Depois nós vamos explicar melhor todas essas contas contábeis, tá? Na próxima aula, próxima vez que a gente tiver aula, daqui 21 dias, né? Quase um mês, né? A gente explica melhor. Então, aqui em fornecedores, ela vai aumentar a dívida, então, mais 500. E onde que eu vou colocar essa matéria-prima? Vou colocar no estoque de matéria-prima. Meu estoque vai começar a valer mais R$500, porque eu tinha tanto de estoque, e de repente eu tenho aquele tanto mais 500 que entrou. Então eu tenho mais R$500 aqui de estoque de matéria-prima. Olha, lancei de um lado, lancei do outro. Poderia ter sido do mesmo lado? Poderia. Eventualmente, eu poderia ter pago à vista. Sairia 500 aqui, menos 500, iria mais 500 para o estoque de matéria-prima. Também seria uma outra forma. Vamos lá. Vamos ver um exemplozinho aqui, tá? Então, vocês estão colocando o presente aí, pessoal? Sim, sim. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou começar uma empresa. Vamos começar uma empresa, pessoal? Vamos montar uma empresa? Legal. Então, eu vou pegar, vou falar, essa empresa vai ter R$500 de capital. Todo mundo aí, casa R$50 cada um, tá? E vamos montar essa empresa. R$500 ela vai valer. Aí, 10 casam, R$50 cada um. Legal. A gente coloca esse R$500 aqui no caixa, R$500. Então, origem, capital, R$500. Eu falei, eu estou devendo 500 para os donos. R$500. Destino, foi para o caixa. Está no caixinha lá, está numa caixinha, R$500 lá em nota de 50, tem umas notas de 10, tem umas notas de 1, moeda, R$500 lá no caixinha. Tá? Então, ou eu poderia também falar, R$500, tá bom. Eu entro, eu faço uma relação, vejo quantos que deu. Tá bom, mas vocês vão pagar só a semana que vem. Então, só quando a gente voltar à aula. Legal. Então, quando a gente voltar à aula, a gente paga. Então, vocês estão devendo R$500 para a empresa. A empresa já tem. A empresa está devendo R$500 para vocês, mas vocês estão devendo R$500 para a empresa. Está aqui no a receber de acionista. Tudo bem? Ou poderia ser 3 lançamentos. Vamos, 500, tá. Então, vai. Cada um casa R$10 e R$10 paga quando a gente voltar na aula. Tá legal. Então, aliás, desculpa, estou falando besteira, pessoal. Esquece. Aí a gente voltou na aula. Aí eu chego para vocês e falo, pessoal, sabe aqueles R$500 que a gente tinha, vocês ficaram devendo aqui, ó? Vocês ficaram devendo R$500.
Vai, vamos todo mundo pagar, vai. Todo mundo pagando os R$ 500. Aí, vocês pagam R$ 500, deixam de dever 500 negativo. Pessoal, não esqueçam, na contabilidade, negativo a gente põe entre parênteses, tá, pessoal? Então, negativo, R$ 500, positivo, R$ 500. Olha, do mesmo lado, sinais diferentes, um positivo e um negativo. De lados diferentes, mesmo sinal. Positivo, positivo. Se fosse negativo, seria negativo. Tá certo, pessoal? Isso é para a gente começar. Nós vamos começar a brincadeira a semana daqui 3 semanas. Tá? Então, nós vamos sem essa semana, aliás, sem a semana que vem, sem a outra semana, e a gente volta lá pelo dia 13, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Professor, Obrigada, professor. Fala. não, rapidinho. O que que é esse 1 e 2? Tipo, tem 500 nessa coluna 1 aqui. E é que geralmente a gente vai numerando os lançamentos, tá? Fala lançamento número 1, lançamento número 2, lançamento número 3. A gente vai numerando, a gente põe um númerozinho do lado, alguma coisa assim, tá? Entendi, mas aí, se foram 2 lançamentos de 500, pode voltar lá naquele slide que tinham mais de um lançamento? Esse aí. Ixi, não é esse, não. Ó, Passou. Esse. aqui não. Eu abri o capital 500. A empresa está devendo 500 para os donos. E os donos estão devendo 500 para a empresa. Que é esse. Esse daqui é exatamente esse aqui, ó. Aí os donos pagam o que estão devendo para a empresa. Eles deixam de dever. Mais 500. 500 é zero. Devendo mais nada. Tá. Em compensação, eles deram dinheiro. Esse dinheiro eu botei no banco. R$ 500. Então, ó, origem dos acionistas, destino, banco. Tá? Entendi. Um negativo, um outro positivo. Entendi. Boa, Legal? obrigada. Boa, Estela. Bem, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Beleza, professor. Obrigado, hein? Eu agradeço. Tá? Valeu, professor. Valeu, Tchau. professor. Professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Imagem apropriada. Valeu, professor. Tchau.